Olá a todos do canal, obrigado por estar aqui. Eu estou aqui com a professora Ana Nery da Paz Justina, que vai apresentar hoje a sua tese de doutorado, intitulada Diário de Bordo, Diálogo sobre Turismo, Áreas Naturais, Protegidas e Povos Originários a partir da vivência no território indígena Eleutérios do Catu, no Rio Grande do Norte. É isso, né, professora? Obrigado, seja bem-vindo. Obrigada pela acolhida, pelo convite, pela recepção, professor Noslin. É uma satisfação grande estar aqui para falar sobre esse trabalho que durou, né, 4 anos no período de doutoramento na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no programa de pós-graduação em turismo, e a pesquisa é vinculada ao Grupo de Estudos em Políticas Públicas do Turismo, o GEPOT, que é liderado pelo professor doutor Wilker Nóbrega, que foi o meu professor orientador, né, neste trabalho de pesquisa, intitulada Diário de Bordo, Diálogos sobre Turismo, Áreas Naturais Protegidas e Povos Originários, a partir da vivência no território indígena Eleutérios do Catu, aqui no Rio Grande do Norte, que é onde eu moro, é onde eu sou natural, sou potiguar, né? O território ele fica situado entre os municípios de Goianinha e Canguaretama, cerca de 70 quilômetros da capital do estado. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de compartilhar esse processo, agradeço ao convite ao professor Noslin e vamos apresentar um pouco do que foi, né, esse trabalho que ainda vem reverberando frutos aí na região imediata do município de Canguaretama. Então, a banca examinadora foi composta pela professora Paula Normândia Moreira Brumati, né, avaliadora externa do IFRN, o professor Mozart Fazito Rezende Filho, avaliador interno do programa, né, do PPGTU, o professor Silvio José de Lima Figueiredo, da Universidade Federal do Pará, como avaliador externo, e também como avaliador externo o professor Flávio Rodrigo Freire Ferreira, todos, né, doutores e doutora, no caso da professora Paula. Então, a tese ela foi defendida em setembro de 2023, né, dia 25, provavelmente, acho que foi 25 de setembro, entre 24 e 25, agora eu não estou bem certa, mas acho que foi em setembro de 2023, e estamos ainda executando várias atividades dela. Então, eu queria pedir licença para apresentar aqui para vocês um vídeo que ele fala um pouco sobre esse processo, porque uma das estratégias de intervenção, né, uma das estratégias metodológicas foi a etnografia fílmica, e a gente produziu muito material audiovisual, que já está gerando documentários a partir disso, com outros projetos, depois que eu voltei da minha licença por Instituto Federal. Eu sou docente do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e esse vídeo ele mostra um pouco do que foi, só uma palhinha do que foi esse processo. Índio guerreiro passou me chamando. Foi de noite, a cidade devagar. Foi cidade devagarinho na folha do Jurema. Foi de noite, a cidade devagar. Foi cidade devagarinho na folha do Jurema.
Então, pelo vídeo, dá para notar que a tese ela foi desenvolvida no período pandêmico, né? Deu para ver aí, em alguns momentos, né, a gente estava, né, com as máscaras para nossa proteção e proteção dos outros, né? Então, foi um período também bem delicado, inclusive para fazer as incursões no campo, né? Então a gente assim fica muito feliz com o resultado porque realmente foi um período mais complicado para a pesquisa de um modo geral, né? Então assim a parte, por exemplo, da revisão sistemática da literatura que a gente faz e da revisão narrativa da literatura, ela teve, assim, eu não conseguia acessar, por exemplo, a biblioteca da universidade, porque a universidade estava fechada, né? Então, para isso a gente se utilizou muito dos bancos de dados, das plataformas, né? Então, a comunidade acadêmica federada e as possibilidades de acesso via acesso institucional, né? Então, na comunidade acadêmica federada, a gente faz o levantamento na Elsevier, né, dentro do banco de dados do Science Direct, e aí a gente escolhe aí periódicos na área do turismo e seleciona, né, 60 do universo maior que a gente analisou, uma infinidade aí de artigos, 63 foram selecionados para fazer parte dessa revisão sistemática. E além da Elsevier, a gente também fez a utilização da La Referencia, uma perspectiva de considerar a América Latina, né, dentro das abordagens, e como forma de contemplar e de trabalhar na perspectiva local brasileira, né, a gente faz uso aí da plataforma Publicações de Turismo da USP, né, para ter esse olhar dos periódicos aí ibero-americanos também no turismo. Então, nessa construção, né, os eixos temáticos que foram considerados foram os eixos temáticos turismo, áreas naturais protegidas e povos originários, onde eles se afastam e onde eles se aproximam, né? Então, esse trabalho ele aconteceu nos anos com publicações, né, dos últimos 5 anos até 21, porque foi o período que a gente construiu, né? Então a gente analisou publicações de 2017 a 2021, né? E esse processo foi um processo bem interessante, porque e assim, eu sempre digo para os meus alunos, né, que do que eu aprendi desse processo é que facilita muito a vida da gente construir aí um processo de revisão sistemática da literatura e revisão narrativa também, porque a partir da revisão sistemática a gente vai encontrando clássicos, né, da literatura que não deveriam ou não poderiam deixar de ser observados na construção do portfólio bibliográfico, e aí fazer as escolhas, né, já que a revisão narrativa tem muito mais o papel do pesquisador escolhendo ali que obras ele vai analisar, mas as referências dos artigos analisados na revisão sistemática, eles ajudaram bastante, assim como o conjunto das disciplinas que foram pulsadas ao longo do período do doutoramento, né? Ele teve que ser um pouco mais extenso, essa fase, né, de cursar disciplinas, porque em razão também da pandemia a gente teve algumas disciplinas que foram canceladas, outras que foram adiadas, e a gente passou aí uns 2 anos também cursando disciplinas, e também algumas disciplinas que, na verdade, as disciplinas elas foram escolhidas para agregar valor a esse portfólio, né, teórico, né, para essas reflexões que posteriormente seriam feitas ao longo da tese.
Então, a gente parte do problema, né, como a prática social discursiva se apresenta nos diálogos entre turismo, áreas naturais protegidas e povos originários, a partir da compreensão dos elementos da resistência advindos da emergência dos processos de etnogênese no território indígena Eleutério do Catu. Então, esse problema ele surge também numa perspectiva de observar as populações indígenas, especialmente as populações indígenas do litoral, desconsiderando uma perspectiva anacrônica, né? Então, a gente vai observar aí que no litoral, especialmente aqui no litoral do Nordeste, os povos originários, eles vêm passando, principalmente a partir do final do século XX, um processo de etnogênese. Então, algumas práticas aqui, elas são muito mais no sentido da retomada do ser indígena do que mais qualquer outra coisa, né? E aí é um olhar diferenciado, porque esse indígena aqui, recentemente a gente conversando sobre isso, né? Da gente ter o cuidado de não olhar para esse indígena numa perspectiva anacrônica, porque e no meu processo, e depois até, eu sempre escutava a fala, né, de algumas pessoas, mas eles nem parecem que são indígenas, né? Eu disse, primeiro a gente precisa entender o que é o indígena do litoral, né? E o que é essa perspectiva de ser ou não ser indígena, e a gente a gente se despir mesmo desse olhar anacrônico para os povos originários, né? Principalmente para os povos originários do litoral. Então, a gente parte, né, com esse problema com a questão da etnogênese. A etnogênese, né, um dos elementos de afloramento, para afloramento desse processo de etnogênese é a recepção de visitantes. Então, é por isso que o nosso objetivo principal da tese, né, foi analisar a prática social discursiva presente na interseção turismo, áreas protegidas e povos originários, a partir da compreensão dos elementos advindos da emergência do processo de resistência e etnogênese no território indígena Eleutério do Catu, Rio Grande do Norte, Brasil. Então, são duas categorias muito relevantes que a gente trabalha na tese. A categoria resistência e a categoria etnogênese, né? Então, pensar a interseção turismo, áreas naturais protegidas e povos originários nesse contexto, deste locus, é pensar que nós vamos observar os povos originários numa perspectiva que não é a perspectiva anacrônica, né? É observar os povos originários numa perspectiva das categorias resistência e etnogênese. Então, para alcançar esse objetivo principal, nós estabelecemos objetivos intermediários. Cada objetivo intermediário ele vai gerar um capítulo da tese, e a tese ela é organizada, né, na lógica multipaper. O professor Will, que é meu orientador, ele em um dos seus pós-doutorados, né, ele trabalhou muito nessa perspectiva das teses multipaper, no sentido de tornar a construção mais fluida, tornar a construção também mais acessível, porque nesse formato a gente consegue, ao longo do processo, e não é nem na questão da perda do ineditismo, mas ao longo do processo, ir apresentando paulatinamente os resultados do trabalho em eventos ou até mesmo com publicações, que foi o que aconteceu. Então, dos 4 objetivos, foram gerados
4 artigos, né? Então, o primeiro artigo a gente trabalhou a partir do objetivo compreender a prática social discursiva Foucaultiana como lente analítica para o turismo. E aí, onde é que o Foucault entra nesse cenário, né? Tipo, a gente parte do princípio dos estudos críticos do turismo. E aí, quando a gente fez lá a revisão sistemática, a gente encontra o Hollis Head como uma referência o Keith Hollis Head, né, como uma referência no campo dos estudos críticos do turismo. E Hollis Head bebeu, né, da fonte Foucaultiana para apresentar as suas considerações de uma perspectiva crítica, dos estudos críticos do turismo. E aí a gente vai, então, tentar primeiro, inicialmente, compreender que aí a prática social discursiva Foucaultiana e observar como ela pode ser uma lente, né, analítica para o turismo. Na sequência, a gente vai para o objetivo de verificar o discurso contra-hegemônico, como o discurso contra-hegemônico revela a verdade sobre si dos povos originários. E aí a gente já vê aí a discussão de verdade, né, a verdade sobre si, como uma discussão Foucaultiana, né, e essa verdade sobre a discussão da construção do conhecimento, por exemplo, quando ele traz lá na arqueologia do saber, sob que ponto de vista esse conhecimento ele é apresentado. E aí, historicamente, a gente vai observar que o discurso que prevalece, né, nessa perspectiva dos povos originários é o discurso do invasor, né? Que é o discurso que aí a gente vai encontrar também em Foucault um elemento de análise, as discussões de poder, né? Então, em Foucault, a gente consegue observar que a verdade sobre si, dos povos originários, é uma verdade a verdade que eles contam, ou seja, uma verdade contra-hegemônica ao discurso oficial, né? Inclusive, o discurso oficial, durante muito tempo, pregou que não existia população indígena no Rio Grande do Norte. Então, nesse capítulo, né, nesse artigo, a gente trabalha uma perspectiva de contradiscurso. Não é o primeiro trabalho acadêmico que vai trazer essa lógica do contradiscurso, né? Existem grupos, especialmente na antropologia, que trabalham esse contradiscurso já no início do século XXI, né? Então, é um discurso que aqui no Estado ele já é consolidado, e a gente vai compreender, né, verificar, na verdade, esse discurso, como ele reverbera nas práticas turísticas, né? Que aí é o próximo objetivo da tese, né? Identificar na recepção de visitantes um elemento de visibilidade e resistência à luta dos povos originários. Então, esse contradiscurso trabalhado no objetivo anterior, que gerou um capítulo da tese, um artigo anterior, ele vai ser demonstrado, né, no terceiro capítulo, né, a partir desse objetivo, como esse contradiscurso como um elemento de visibilidade e resistência, e a recepção de visitantes sendo uma estratégia para tal, né? Então, por fim, o último capítulo, a gente trabalhou na perspectiva de reconhecer, né, desse objetivo, né, a partir desse objetivo, de reconhecer o entrelaçamento áreas naturais protegidas e terras indígenas na prática discursiva dos espaços naturais protegidos. Então, aí aquela interseção que a gente propõe lá no título da tese, a gente conclui com esse último objetivo e conclui com o último artigo da tese,
fazendo fazendo todas essas referências com base no território. Então, é um território indígena reconhecido, não demarcado, é um espaço que faz parte de uma área natural protegida, então o território, assim como o meu campus do Instituto Federal, também está inserido dentro de uma área protegida. Então, nós temos aí várias questões de territórios, né, de espaços protegidos, e aí a gente vai ter também, né, nesse espaço protegido, uma APA, uma área de proteção ambiental, a APA Piquiriúna, que envolve 5 municípios, e dentro desse contexto de 40 hectares da APA, nós vamos encontrar o território indígena, que, como Foucault mesmo coloca, né, o conhecimento ele desliza. O título da tese a gente apresenta a localização geográfica desse povo indígena, que é que são os eleutérios do Catu. Hoje, ainda dentro desse processo da etnogênese, cada vez mais eles vão se afirmando como potiguaras do Catu. E aí é um processo realmente que o Foucault explica, o conhecimento ele vai deslizando, né? Quando a gente esteve estudando, esteve no campo, esteve conversando, dialogando, a gente encontrou várias denominações para o espaço que eles ocupam, e hoje, numa perspectiva de resistência e de etnogênese, eles vão se afirmando como potiguaras do Catu. Então, o Catu é o lugar, né? O lugar Catu é uma palavra indígena que significa lugar bom. Então, o território lá é um lugar bom. E aí a gente vai observar nesse último capítulo como esse lugar bom ele aparece no contexto das terras indígenas e das áreas naturais protegidas, e como a recepção do visitante acontece aí nesse espaço, né? Reconhecer esse entrelaçamento. Foi esse quarto objetivo. Ô, professora Ana, né, antes de continuar, só para sintonizar aqui quem viu o vídeo ali, como observei, algumas das questões aí de não reconhecimento, talvez, geral não ver como população indígena, tem a ver, por exemplo, com a questão da área, a senhora citou, aí são 40 hectares a APA, né? E o território indígena está contido ali dentro, e outra coisa, e a população, qual é o número de população? Só para a gente... Hoje a população identificada pelo IBGE, a gente não tem esse dado pelo IBGE, porque o censo, a gente não conseguiu, até a defesa, o dado oficial, porque ainda não tinha sido disponibilizado. A gente solicitou, mas aí o IBGE disse nos informou que naquele momento não poderia informar o dado. Hoje eles têm 915 habitantes, né? E a gente, mais ou menos o que a gente já tinha quantificado. Então, esse número é um número que a gente já apresenta na tese, mas a gente fez um grande malabarismo para chegar nesse número. A gente trabalhou com as bases de dados do SUS, através dos cadastros nas secretarias de saúde. Como o território ele fica em 2 municípios, então a gente trabalhou com os dados do município de Goianinha e com os dados do município de Canguaretama, para chegar nesse número, que foi praticamente exatamente o mesmo número que o IBGE apresentou depois. E, assim, então, são 915 pessoas que vivem nesse território. É uma porção, acho que a gente tem um mapa aqui. Eu volto lá para a justificativa, mas eu vou mostrar aqui no mapa para ficar melhor visualmente falando, né? Então, aqui é o mapa do Rio Grande do Norte, e aqui é a região sul, né, do estado, do litoral sul. E nessa região do litoral sul, a gente vai ter aqui os municípios, né, de Goianinha e Canguaretama. Aqui a gente está delimitando também no mapa a APA Piquiriúna, né? Então são os municípios que compõem a APA, né, aqui delimitados.
E é que esse fragmento aqui, vermelhinho, com essa cor assim mais amarelada, verde limão, enfim, é o território Eleutério, né, do Catu. Então, observe que dentro dos 40 hectares da APA Piquiriúna, a gente vai ter esse fragmento aqui, que é um fragmento também de Mata Atlântica, né, de remanescente de Mata Atlântica, porque aqui a gente vai ter uma nascente, que é a nascente do rio Catu, que nasce dentro do território e vai desaguar entre os municípios de Tibau do Sul e Canguaretama, aqui onde eu estou sinalizando no mapa, nas localidades de Cibaúma, em Tibau do Sul, e Barra do Cunhaú, em Canguaretama. Então, nas praias, né, nas localidades. Então, esse é o espaço que essa população reside, né? Acho que ficou melhor explicado pelo mapa, né? Então, a justificativa da tese é tornar visível o que é visto, ainda dentro de uma lógica Foucaultiana. Porque nem tudo que é visto é visível, né? Nem tudo que é visto se tem visibilidade. E aí, o estudo identifica que a visitação a este território, ela é uma estratégia de tornar visível o que é visto. Visível, isso aqui é visto, mas o contexto histórico da região, o contexto histórico do Rio Grande do Norte, a historiografia oficial, durante muito tempo, até o final praticamente do século XX, não dava visibilidade. E um fator determinante, e isso eles falam, né, nas entrevistas, aparece muito forte, é a questão do morticínio do engenho Cunhaú. Então, hoje, os padroeiros católicos do estado do Rio Grande do Norte são os mártires de Cunhaú e Uruaçu. E esse morticínio ele é tratado na literatura como uma ação dos indígenas que, lá no século XVI, e durante, aqui em Cunhaú, né, lá em Cunhaú, na celebração, os indígenas invadiram. Só que a historiografia oficial não dá muita ênfase, por exemplo, que os indígenas, naquele momento, eles estavam mais se defendendo do que atacando, né? O litoral foi o alvo da invasão. E aí não coloca também que nesse processo os holandeses eles também tiveram uma relevância, né? Então é dentro dessa lógica que né, a história torna-se história daquilo que os homens chamaram as verdades e de suas lutas em torno dessas verdades. Né? Cada prática depende de todas as outras e de suas transformações. Tudo é histórico e tudo depende de tudo. Nada é inerte, nada é indeterminado. E, como veremos, nada é inexplicável. Longe de depender de nossa consciência, esse mundo a determina. Weine faz essa afirmação à luz de Foucault, numa perspectiva de que nem sempre aquilo que é lido, ou apresentado, ou demonstrado como verdade, é a verdade absoluta. É a verdade de quem, em detrimento da posicionalidade que ocupa, vai dizer. Né? Então, é nesse sentido que a gente escreve a tese, numa perspectiva de ser mais um elemento de tornar visível o que é visto. Né? E aí, nesse caso, se tornar visível o que é visto é a partir dessas práticas de recepção de visitantes como uma estratégia de resistência e de etnogênese
destes povos originários, né? E nesse caso aí, professora, da aldeia, nós estamos falando de qual ou quais etnias? Ou existe uma miscigenação aí de Eles se auto-identificam como potiguaras, potiguar? os potiguaras aqui do litoral do Nordeste, né? Os indígenas do litoral, né? Então, eles se identificam com a etnia potiguara. Então, é nessa lógica aí a gente constrói essa discussão teórica, como eu falei inicialmente, a partir dos estudos críticos em turismo, e aí a gente traz alguns autores, né? Como eu falei, o Hollins Head, dentre outros, né? O Butler, o Constange, que é um argentino, inclusive, que trabalham essa perspectiva dos estudos críticos em turismo, né? Numa perspectiva que as pesquisas em turismo elas não sejam apenas funcionais, elas sejam também um espaço para que se dê voz àqueles historicamente marginalizados. E aí, como a gente faz essa escolha científica de estudar povos originários, então, tecer a observação, tecer a abordagem teórica, a análise teórica a partir dos estudos críticos em turismo, foi a lógica, né, que nós entendemos que seria mais apropriada para esse objeto. Eu nem diria objeto, porque aí também é uma discussão dos estudos críticos, né, para esses sujeitos, né, porque a pesquisa ela não se deu de uma forma solitária, né, ela foi participativa, esses sujeitos interagiram diretamente, tiveram interferência, tiveram participação, né, no processo, embora a tese vai estar lá, a Ana Nery, né, Ana Nery é um documento regulamentar, né, regimental, enfim, para a obtenção do título, mas tudo que foi produzido a gente traz aí esse envolvimento, esse olhar da comunidade. E aí, além de Foucaultiana, obviamente, a gente fez uma leitura, né, no Foucault. Eu não vou dizer que a gente é um leitor Foucaultiano, né? Seria muita audácia, né, dizer isso, mas a gente fez algumas leituras até para entender, por exemplo, apresentar essas reflexões, né? E aí no turismo, o Hayek, que também faz essa leitura do Foucault, em outras áreas, como a historiadora Margarete Hago, o Vane, que a gente acabou de citar, o paraibano Albuquerque Júnior, né, que também é historiador, dentre outros autores, né, que a gente fez a leitura, outros leitores, né, autores que são leitores, né, Foucaultianos. E aí, obviamente, a gente entende que fazer essas reflexões, ela demanda de nós não estar localizados apenas nas ciências sociais aplicadas, né? Então, ela demanda de nós também um caminho nas ciências sociais e humanas, né? Porque o tema ele demanda, né? A temática ela demanda esse olhar mais humanizado para as questões, que é uma das questões, né, uma das bandeiras levantadas pelos estudos críticos em turismo. Então, a gente trouxe aí outros autores, como o Flaviberg, o Humberto Eco, o Leiter, o Saint-Pierre, a Maristela Svampa, que também é daqui latino-americana, né? Então, vocês vão observar que, ainda como fruto daquela revisão sistemática lá atrás, a gente traz aí uma mescla, né, de autores de várias partes, né, do globo, mas também a gente dá uma ênfase aos autores latino-americanos, né, e também aos autores indígenas, né, porque aí a gente também tem uns insights aí da antropologia, né, e aí a gente traz o tucano,
como o Baniuá, quando o Mundurucum, como literaturas indígenas também, né? Porque você vai escrever sobre os povos originários e você não vai falar, não vai trazer referências indígenas, né? E aí, assim, foi desafiador o trabalho, porque, assim, eu sou bacharel em turismo, então a gente tem uma formação mais aplicada, e aí eu me coloquei numa posição, enquanto estudiosa, de observar outras lentes, né? De observar para além da estrutura, né, do turismo, para poder trabalhar aquilo que era o objetivo e aquilo que é naquilo que o estudo se justificava, né? Se justifica, que é essa questão das verdades, essa questão de dar voz àqueles silenciados, né? Então, as concepções teóricas para a construção do estudo, elas passearam aí nesses ambientes, nesses lugares, né? E era um processo de idas e vindas que demandou muito esforço e muita energia, principalmente porque a nossa base é uma base mais aplicada, né? E a gente se colocou nesse desafio e aí eu acredito que tenha dado certo, né? Então, assim, a construção ela se dá numa abordagem processual, né? Então, embora a tese ela seja apresentada em 4 capítulos, estruturados a partir daqueles objetivos intermediários que a gente apresenta que a gente apresentou anteriormente, ela se deu numa abordagem processual, então, em alguns momentos a gente se via fazendo tudo ao mesmo tempo, porque a gente foi fazendo as etapas, mas sempre precisava voltar ali na revisão sistemática, por exemplo, ou precisava ir ali numa entrevista novamente, revisitar uma entrevista novamente para entender e lançar à luz aquela teoria que a gente queria trabalhar, né? Então, o primeiro capítulo e o primeiro artigo, a prática social discursiva como Foucaultiana como lente para um descaminho, né? E a gente já coloca esse descaminho exatamente porque a gente trabalha na perspectiva de que o conhecimento, da perspectiva Foucaultiana, que o conhecimento ele é deslizante, né? Então, o conhecimento ele é transversal, ele transversaliza, ele transita, né? Nos vários espaços, né? E aí a gente construiu aí esse primeiro capítulo, que é um capítulo que sustenta, né, traz essa sustentação teórica para a gente fazer essas reflexões nos capítulos seguintes, a partir da revisão sistemática da literatura e da revisão narrativa da literatura, né, nas publicações de turismo e no Google Escolar. Né? Então, nesse artigo a gente vai identificar que quase a totalidade dos textos analisados, ela corresponde às pesquisas oriundas de outras áreas do conhecimento. Então, a gente observa que nosso trabalho ele vai encontrar um espaço dentro dessa lacuna de trabalhos no turismo. Então, trabalhos que utilizam essa lente dentro do turismo, né? Então, a gente constrói esse capítulo nessa perspectiva e a gente vai observando, né, que como é possível utilizar a lente Foucaultiana para lançar à luz as questões que atravessam o turismo, né? E aí foi isso que a gente se utilizou para trabalhar nos demais objetivos da tese que geraram os demais capítulos, né? Então, o segundo capítulo, a gente fala dos eleutérios apotiguaras, lembra que a gente falou a questão dos potiguaras,
Já no final da tese, da parte do campo, da escrita, até das conversas depois com eles, depois das entrevistas, a gente vai observando esse movimento, né, onde eles vão começando a se autodenominar potiguaras do Catu, né? E aí, nesse artigo, a gente faz aí uma espécie de abordagem histórica mesmo, né? Dessa verdade sobre si do povo originário que vive às margens do Rio Catu, no Nordeste brasileiro. Então, o marco geográfico da comunidade é o Rio Catu. Ele nasce no território e ele é um marco porque, além de ele nascer, ele divide a comunidade entre o Catu de Goianinha e o Catu de Canguaretama, de modo que a comunidade ela pertence, né, a 2 municípios. Então, para trabalhar nesse capítulo, a gente realizou análise documental, ainda se utilizou da revisão sistemática, da revisão narrativa, a gente realizou entrevistas com os residentes, a gente fez observação participante, e aí nessa observação participante a gente se utilizou da estratégia da etnografia fílmica como uma forma de documentar e também como uma forma de posterior entrega à comunidade, né? A gente entregou à comunidade, inclusive agora, dentro das comemorações do Abril Indígena de 2025, o produto tese, tal qual ele está lá no repositório da universidade. A gente imprimiu, encadernou, fez aquela encadernação francesa que antigamente, né, os trabalhos ficavam nas bibliotecas encadernados. Assim, a gente entregou um para cada escola de cada comunidade, né, para as suas bibliotecas. Mas, considerando que nós estamos falando de trabalho na comunidade, então a etnografia fílmica ela surge como uma estratégia de que, posteriormente, que é o que a gente está fazendo agora, fez isso na segunda metade do ano passado e vai dar prosseguimento a esse ano também, aí já como trabalhos de extensão universitária no IFRN, né, do meu fazer docente, a produção de documentários a partir dessa coleta da etnografia fílmica, como também uma forma de devolutiva para a comunidade. E não só para a comunidade, para a sociedade de um modo geral. Então, a ideia é que a gente apresente esses documentários nas escolas, por meio do projeto de extensão, né, começando com as escolas da comunidade, que a gente faça oficinas. A gente fez esse parênteses aqui para dizer que assim, a tese ela ainda continua acontecendo, e aí é isso, aquilo que Foucault coloca, o conhecimento ele desliza. Então, esse capítulo em si, a gente vai observar o dizer de si dos potiguaras do Catu, né? Como esse dizer, né? Que o dizer deles remete a situá-los no cenário do processo colonizador do Nordeste brasileiro. Então, remete a situá-los no processo da invasão, remete a situá-los no processo do genocídio, né? Remete a situá-los no processo de linha de frente mesmo, né? de resistência, e remete a situá-los num processo que, por exemplo, durante muito tempo, essa comunidade ela não se reconhecia indígena. E aí um fator determinante, por exemplo, é essa questão do morticínio, que vai fazer com que os padroeiros do estado do Rio Grande do Norte sejam aquelas pessoas que foram assassinadas naquele momento, lá no século XVI, e que isso reverberou ao longo dos séculos para um olhar para esse povo de hostilidade, porque após esse fato histórico, essas populações indígenas elas começaram a ser vistas de forma hostil, né? Então se propagava o discurso, né, do canibalismo, enfim, pela forma como a história foi contada, né? Então a gente traz aí nesse capítulo outras histórias, outras verdades, e a partir da fala, né, desses indígenas,
né? E aí no capítulo a gente vai discutir, por exemplo, que os anciãos, muitos anciãos, eles não se reconhecem como indígenas. Mas por quê? Como uma estratégia de proteção. Como é que num estado em que os mártires são pessoas que foram assassinadas por indígenas, eu vou dizer que sou indígena? Então, até hoje ainda, esse povo ele sofre uma certa hostilidade no nível, por exemplo, do ônibus escolar que vai da zona rural para a zona urbana, porque as escolas da comunidade elas só são até o quarto ano do fundamental. Então, quando eles passam para o fundamental 2, eles têm que ir para a zona urbana. Então, esses ônibus eles eram apedrejados, por exemplo, né? Então, as pessoas temiam, tinham medo que eles, né? Enfim, dentro dessa história que é contada. E aí, nesse capítulo, a gente traz um pouco dessas questões, né? E do como eles não se reconheciam indígenas e passam a se reconhecer através desse processo de etnogênese, que é um processo que não é exclusivo do indígena do Nordeste brasileiro, é um processo que aí a nossa revisão sistemática, ela mostrou que é um processo que também vem acontecendo na América Latina, principalmente na virada do século XX para o século XXI. Durante o processo, eu também tive a oportunidade de visitar populações indígenas no Chile, em ocasião do evento do CLAIT, né, que aconteceu lá no Chile, e aí a gente vai observar que é uma realidade muito parecida, né? O território que eu visitei, ele tinha sido demarcado em 2007. Então, é um processo que não é exclusivo dos indígenas do Nordeste brasileiro, tampouco dos indígenas do Rio Grande do Norte, que durante muito tempo foram... o que foi dito, né? O dito e o não dito, o que foi dito era que eles nem existiam. Né? Agora, Até eles professora, mesmos diziam que não existiam, mas como uma forma de proteção. essa realidade, você fala até de outros países, no Brasil existe muitas diferenças regionais, mas até que ponto essa aldeia, por ser aí próximo do litoral, né, num estado eminentemente turístico, né, até que ponto, contando ainda com o efeito histórico, né, por eles não se sentirem indígenas, mas até que ponto o turismo, de forma mais agressiva, mais massificada aí no Nordeste, contribui com isso, com essa perda maior, talvez, da identidade? Ou não? Ou eles estão alejados, longe desse processo turístico? A recepção deles, ela realmente é desconectada desse processo massificado do turismo. Ela acontece, que é o que a gente vai trabalhar no terceiro objetivo, que gerou o terceiro capítulo, né? É os caminhos da resistência, a recepção de visitantes como prática social discursiva, a visibilidade dos povos originários no Rio Grande do Norte, no Brasil, né? Ela ela se utiliza de formas convencionais, aí eu tenho esse cuidado de usar o termo convencional e não tradicional. Formas convencionais de turismo, por exemplo, alguns visitantes que ali eles chegam por meio do agenciamento. Eles utilizam o transporte turístico de transfer, né? Eles chegam junto com o guia de turismo. Então, a operação turística ela acontece ali, né? Na hora que eles vão ter aí espaço, equipamentos de hospedagem. Hoje eles têm, no processo da tese, eles ainda não tinham, mas hoje eles já têm na comunidade equipamento de hospedagem, equipamento de restauração. Então, a lógica do tripé, alimentação, deslocamento e hospedagem, ela vai acontecer também na comunidade, mas o perfil de público e o perfil de parceiros da comunidade, no sentido de parceiros, digamos, de parceiros da cadeia produtiva do turismo, eles não são
das formas convencionais. Não são grandes agências, não são operadoras, enfim, são pequenas agências que trabalham com roteiros mais regionalizados, mas na comunidade o processo de recepção de visitantes ele não se encerra nessa visitação com fins turísticos e recreativos. Eles recebem muito, muito mais, inclusive, numa perspectiva pedagógica, né? Grupos escolares, assim, com mais frequências, eles recebem grupos escolares, né? Grupos escolares da região, grupos escolares da capital, que são agenciados por agências de turismo pedagógico, né? Mas, assim, até eles até têm esse cuidado, porque eles, como a terra ainda não é demarcada, e assim, não é consensual, né? Não é 100% daquelas pessoas que ali residem que se veem como indígenas, até porque eles formaram seus núcleos familiares, alguns núcleos familiares eles se formam ali entre eles, tanto é que na comunidade, quando a gente chega na comunidade, a gente vai encontrar pequenos núcleos, como se fossem pequenos sítios, né? Ali é a família dos Soares, ali é a família X, é a família Y, que vão estar ali agrupados no mesmo núcleo. Mas algumas famílias também se formam com pessoas externas da comunidade, enfim, os relacionamentos acontecem e algumas famílias elas vão ter pessoas formadas por pessoas externas à comunidade. Essas, por exemplo, não se autodenominam indígenas, né? Porque elas não são dali, elas chegaram ali e ficaram ali. Então, eles têm muito receio ainda, porque por fato da terra não ser demarcada, de que se tem um olhar desse turismo massivo e se chegue ali os efeitos negativos, como, por exemplo, a especulação imobiliária, né? Então, no estudo a gente não consegue, não enxerga esse impacto do turismo massivo para a invisibilidade daquele povo, porque a estratégia deles de recepção ela não é focada nesse público massivo do turismo, né? Então, é um público bem específico. E até uma coisa que o estudo também observa, que a gente observa no estudo, é que o próprio visitante que vai à comunidade, ele precisa se despir desse olhar anacrônico, porque se ele vai eu vou visitar um território indígena e eu vou chegar lá e eu vou encontrar ocas como habitação, eu vou encontrar pessoas andando desnudas, eu vou encontrar, enfim. Não, ele não vai encontrar isso lá, né? Ele vai encontrar lá uma casa de farinha, ele vai encontrar lá alimentos que são alimentos que até hoje permanecem no cardápio, né, cotidiano deles, como, por exemplo, a calambique, que é um prato que é feito com a batata doce. Então, ele vai encontrar a festa da batata, que é a festa da colheita deles, né? Eminentemente, eles são uma comunidade da prática agrícola, né, da agricultura familiar, então eles plantam bastante, exatamente por conta de residirem à margem do rio Catu, né, e aí você vai encontrar a festa da batata, que é a festa da colheita da batata, então, tá? Teve o concurso da batata, da maior batata, eu fiquei surpresa, porque assim, as batatas doces, elas são enormes mesmo, assim, são bem. Então, os alimentos produzidos a partir da batata doce, como esse que eu citei, né, a calambique, então a pessoa vai encontrar ainda um remanescente do artesanato feito com elementos da natureza, né, sementes, vai encontrar ainda a produção, não há mais a produção, mas
a cerâmica, né, o barro que eles chamam, né, mas eles ainda utilizam muito, ainda tem resquício. A comunidade, ela se organizou, eles montaram um museu comunitário, ele não é, assim, eles catalogaram esses materiais, né, do patrimônio imaterial e material, mas ainda não faz parte desse circuito de visitação. Mas ainda voltando para a sua pergunta, né, não há uma interferência ainda, e é uma coisa que a comunidade também entra nesse processo de resistência do turismo massificado. Eles até recebem regularmente, por exemplo, em parceria com a localidade de Pipa, né, que é um destino indutor famosíssimo que fica no município de Tibau do Sul, grupos de estrangeiros para fazer essa visita de imersão, mas são grupos que são agenciados com pequenos empreendedores, então são grupos pequenos também. Então, a visitação não é o objetivo, assim, eles não almejam que o turismo seja a principal fonte de renda da comunidade, né? Não é um objetivo em si. Obviamente que nesse processo de recepção eles têm a sua remuneração, né? Mas não é a atividade econômica fim da comunidade. Então, a atividade econômica fim da comunidade é a agricultura familiar, né? A agricultura orgânica. A região é uma região que ela é cercada da cana-de-açúcar. Então, é uma região que tem vários empreendimentos, né, da indústria da cana-do-açúcar. Então, é um filete de Mata Atlântica no meio da cana-de-açúcar. Então, muitos residentes também trabalham nas usinas, né? Mas, assim, numa perspectiva de que o turismo massivo ele vai causar ou vai gerar invisibilidade, não, pelo menos no estudo a gente não faz essa inferência. A inferência que a gente faz no estudo é que, na hora que eles se abrem para as pessoas irem lá conhecê-los, eles não só se autoafirmam, não só retomam, né, práticas que existiam na comunidade e já estavam adormecidas, né, e também eles vão afirmando aí essa identidade indígena e esse processo de orgulho realmente de ser indígena, né? Então, e aí isso vem, isso não acontece de uma forma aleatória, isso vem a partir do momento em que determinados membros da comunidade, eles passam a ter um nível de formação escolar superior, né? Assim, no geral, a comunidade, a maior parte desses residentes, eles estão aí no nível de escolaridade básica, mas alguns membros da comunidade foram tendo acesso, né, à própria chegada do IFRN no entorno da comunidade, que é tipo 15 minutos da comunidade, o campus, né, Canguaretão, a própria chegada do IFRN também vai colaborar com esse processo deles, né, de etnogênese, mas o processo é anterior, né, o IF chega aí nos anos 2010, né, chega em 2013, mas esse processo é anterior quando eles vão estudando e quando eles vão tendo formação e quando eles vão percebendo, né, o pessoal da antropologia vai chegando, olha, vocês são indígenas, vocês já pararam para pensar nisso? Essas práticas que vocês fazem aqui no cotidiano de vocês são práticas indígenas. E aí foi quando eles começaram esse processo. Realmente, será que a gente é indígena mesmo? Eles falam isso nas entrevistas, né? Mas vamos descobrir o que é ser indígena? Né? E aí, quando eles vão percebendo isso, eles começam a se abrir para mostrar o que é esse ser indígena. Então, começa lá com uma abordagem
de pesquisa mesmo, né? Da academia. Então, são os primeiros visitantes nessa perspectiva da recepção, numa lógica de etnogênese, são os acadêmicos, que continuam sendo visitantes lá, né? Não só hoje, eles recebem também com fins turísticos e recreativos, né? Com fins de lazer e recreação, mas eles também recebem com fins pedagógicos, e eles também recebem, continuam recebendo com fins acadêmicos, recebem com fins com fins jornalísticos, né? Então, eles recebem de várias formas, mas sempre numa perspectiva de que essa recepção seja um elemento de visibilidade, né? E aí a gente vai mostrando nesse capítulo 3, Caminho da Resistência, recepção de visitantes como prática social discursiva, a visibilidade dos povos originários no Rio Grande do Norte, toda essa fala que eu fiz aqui, né? A intensificação do processo de etnogênese, né, que marca o uso da recepção de visitantes como uma estratégia de autoafirmação. E aí a gente faz isso também a partir da análise documental, revisão sistemática, revisão narrativa, entrevistas com residentes, né, observação participantes e etnografia fílmica. Né? Para chegar a essa fala, né, que a gente fez aqui, a gente passou por todo esse processo. Né? E aí, por fim, os olhares, né, sobre áreas protegidas, áreas naturais protegidas, território indígena e turismo no Nordeste brasileiro, a gente faz essa reflexão, né? E aí, nessa reflexão, a gente vai compreender a realidade das práticas turísticas na APA Piquiriúna, perdão, sob a lógica da recepção do território Eleutério do Catu, né? Então, e aí, fazer essa compreensão implica em considerar os elementos interdisciplinaridades que extrapolam o discurso hegemônico do turismo. Então, nesse contexto, a gente também trabalha uma perspectiva de contradiscurso, e aí a gente trabalha também numa perspectiva de outras histórias, e aí a gente trabalha numa perspectiva de localização também, né? De entender que naquele espaço que recebe o visitante numa perspectiva de visibilidade aos povos originários, é um espaço também que é um espaço protegido na perspectiva do SNUC, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, por ser uma área de proteção ambiental. Então, é onde os elementos também da própria legislação, eles se encontram, né, do que é permitido, do que não é. Então, entram as questões da própria atuação do órgão ambiental enquanto órgão gestor dessa área protegida, né? A questão a própria questão da capacidade de carga, né? Da limitação, da delimitação da quantidade de pessoas que fazem, por exemplo, além de receber e oferecer a alimentação característica, né, da localidade, que as pessoas comem, enfim, a visita, né, na visita também se ocorre uma caminhada, né, uma caminhada dentro da Mata Atlântica, que é essa Mata Atlântica onde era o lugar que eles ainda fazem, né, a coleta, bem menos do que antes, né, mas entre as atividades produtivas da comunidade ainda existe a coleta e a caça, mas bem menos por conta da ação climática, até por conta do contexto, né, que é uma minúscula mancha verde no meio do mar de cana-de-açúcar. Certo. Então, nesse espaço aí, e é uma forma até a gente faz essa reflexão com eles, né? Porque é o território que é deles, mas é um território também que ele extrapola essa lógica do território numa perspectiva que está dentro de um espaço protegido, e o que é permitido, o que não é, como é que eles enxergam
e se enxergam, qual é a interferência dos órgãos, né? Como é que ocorre a atuação do Estado através das prefeituras, através do órgão ambiental estadual, né? E como é que há essa interseção junto da lógica do território indígena, né? Então, nesse capítulo a gente observa, e aí a gente discute, que exatamente esse atravessamento do conhecimento que o Foucault fala, né? Porque não dá para olhar para o território somente pela perspectiva da APA, por exemplo, não dá para olhar para o território somente na perspectiva da terra indígena, ou somente na perspectiva do turismo, quando a gente fala da recepção de visitantes. Então, um mosaico aí interdisciplinar, né? E um mosaico de atravessamentos mesmo, onde o conhecimento ele vai deslizando, ele não vai ficar localizado num lugar. E aí essa discussão que a gente faz, né? Obviamente que numa perspectiva estrutural, né? E aí a gente meio que não consegue ainda sair dessa estrutura, né? Como é que responder, não, como é que um trabalho que traz aí a lente do Foucault está dentro de uma estrutura, né? Estamos dentro de uma estrutura de tese multipaper, esses artigos, né, esses papers, eles são estruturados, né, com seções e subseções. Nessa seção especificamente a gente estrutura a seção, a área protegida, território indígena, turismo, a ação do poder público, enfim. Mas a ideia do capítulo e do objetivo é que quem leia o estudo, né, que a gente faz é que não se pode pensar o turismo numa perspectiva. Não se pode, não, perdão. Não se deve exclusivamente pensar o turismo numa perspectiva funcionalista, porque as externalidades elas precisam ser consideradas. E é por isso que a gente assume os estudos críticos no turismo como um campo, né, de segurança aí para trabalhar essas questões, porque a gente não vai deslocar a recepção de todo esse processo que a gente fala nos capítulos anteriores. Ela está inserida nesse processo de uma forma interdisciplinar, né? Então, muito bem, velho. e aí, assim, uma forma de publicizar essas temáticas, né? A gente encontrou aí, a gente explica isso lá no capítulo que a gente dedica para identificar esse processo, né? Então, uma forma da gente publicizar isso que a gente construiu coletivamente, né, durante esse período, é fazer isso que a gente está fazendo aqui, né, conversando, contando essa história às pessoas, né? Então a gente faz isso lá no Raízes, que é um canal do Grupo C, né, dentro aí das políticas institucionais para estudos dos afrodescendentes e indígenas. A gente vai lá para o CLAT, né, para o Congresso Latino-Americano de Investigação Turística. A gente publica também em periódicos, né? A gente publicou na revista Gestão Turística, a gente publicou no Ateliê do Turismo. A gente vai para a Semana de Antropologia da UFRN, e aí a gente vai. Tem a música do Gaiatos no Navio, né? Lá vou eu, do turismo, discutir essas questões lá na antropologia, né? A gente vai no Fórum Internacional de Iguaçu para também levar comunicar e falar sobre isso. Então, assim, a gente não fez a opção de deixar para falar sobre a tese depois que a tese fosse
defendida. A gente foi falando durante o processo, até para ver o que as outras pessoas diziam, se a gente realmente estava nesse caminho, se era um caminho interessante, para ver se a gente estava falando algo que alguém em outro lugar estivesse falando também. Então, a gente faz essa escolha também dentro desse processo de falar sobre a tese, né? Assim como a gente está falando hoje, né? Assim, é uma forma. Assim como a gente está falando sobre a tese no projeto dos documentários. Então, esse processo é importante, né, de fazer. Então, a gente fez essa escolha exatamente para não acontecer. A gente tem um professor lá no programa, né, que ele brinca, olha, sua tese ela vai ficar, você só vai escolher como é que ela vai ficar, na prateleira, em pé ou deitada. E aí a gente encontra essas outras formas para que a tese não fique ou em pé ou deitada, mas que ela seja, que essa fala ela chegue ao alcance do maior número de pessoas que a gente conseguir, né? E até aquela estrutura, né, por ser multipaper aí, isso se faz necessário, né? Cada produção, um diálogo. Uma produção, um diálogo. Então, a gente faz essa comunicação e continuamos com essa comunicação, né? Então, assim, para finalizar sem finalizar, como eu venho dizendo, né? A gente continua por aí, a gente finalizou o documento, que tinha um prazo, né? Tinha que entregar, tinha que concluir, mas a gente continua aí trabalhando com a comunidade, né? Nos projetos. Como eu disse, né? A gente esteve lá mês passado, no Abril Indígena da comunidade, fazendo essa entrega simbólica, porque tá lá no repositório, né? Pode ir lá consultar, clica no link, mas assim, é muito mais, eu acho, até assim, meu compromisso com a comunidade, né? É muito mais simbólico eu chegar lá e entregar algo palpável em que a comunidade possa tocar, fique lá na biblioteca deles, né? Em que eles possam consultar, né? Para eles verem, enxergarem, e aí eu aproveito a oportunidade para agradecer imensamente a todos e todas membros da comunidade que abriram suas portas, que me fizeram almoço para a gente. Assim, foi um processo que eu olho com muito carinho e com muito agradecimento, principalmente aos encantados, né, por permitirem que eu passasse todo esse tempo lá com eles. Eu cheguei, inclusive, a alocar um imóvel lá. Infelizmente, eu não consegui ficar muito tempo lá, porque foi nesse período de Covid, eu peguei Covid, enfim, eu fiquei uns 6 meses assim, ficando bem doente, e aí eu fiquei gestante, enfim, eu não consegui, assim, foi uma coisa que realmente a gente não conseguiu fazer nesse tempo, né, porque assim, eu lembro que o professor Josenildo lá do PPG, que para transitar nesses universos a gente foi para o turismo, mas a gente também saiu um pouco do turismo. A professora Maria Pontes, que foi minha professora da disciplina Turismo e Espaço, ela disse, Ana, tua pesquisa é uma pesquisa que vai demandar que tu vai para outros lugares também. E aí, assim, eu sou bem obediente, a gente foi, né? A gente foi lá no PPGEM, foi bem acolhido no grupo Cor Política, que é um grupo que estuda o Foucault, né? Faz as leituras do Foucault. A gente foi lá no programa de Direito da Universidade, onde a professora Patrícia também nos acolheu, para falar sobre essa questão do direito e de uma forma transversalizada, onde a gente consegue fazer esse aproveitamento nesse último capítulo da tese, por exemplo. Então, a gente tentou ir na geografia, mas não conseguiu, porque com a pandemia, a disciplina que eu ia cursar, o professor ele era 60 a mais, 60 a mais, e aí ele tinha o direito de não ofertar, né? Então, mas assim, foi um processo, realmente, por isso que a gente usa abordagem processual, né? Foi um processo interessantíssimo. E aí,
ao ponto que a pandemia trouxe limitações, ela também trouxe facilidades, porque eu pude fazer muitos cursos online, eu pude participar de formação, por exemplo, na, no sul, com o pessoal lá dos Pampas, na, É legal. na, na Federal, um curso de formação na temática indígena. Fiz vários cursos para entender um pouco, até para não falar nenhuma besteira, porque não é a minha área de base, né? Não é a minha base. Então, para não correr o risco de trazer inconsistências epistemológicas, né, no texto, então a gente precisou fazer essas saídas, e aí a pandemia, nesse contexto, o fique em casa, o remoto, ele me ajudou bastante, porque aí eu tive a oportunidade de acessar lugares, espaços e formações que eu não alcançaria se fosse no presencial. Então, professor, é muito bom essa tua fala, assim, no final, porque ela dá justamente a dimensão que a gente pensou nesse trabalho aqui, né, de você fazer essa divulgação, essa fala, para publicizar tudo isso daí. Esse processo é importante também, isso faz parte do processo da construção da pesquisa e da ciência, né? E Mas eu... assim, o acesso remoto, né, as bases de dados, então, assim, eu tive que lançar mão dessas estratégias porque eu não podia ficar parada, eu tinha um Claro. prazo para cumprir, né? Então, e Uhum. eu fui me jogando, e assim, eu me joguei realmente. Eu acho que além dos 38 créditos que eu cursei no doutorado, eu devo ter, se for contabilizar aí em créditos, eu devo ter cursado pelo menos o dobro nesse universo aí que eu me aventurei, porque era o chamamento que o trabalho me fazia, sabe? Claro, claro, é. Ele me chamou para isso. É. Olha, se você não chegar nesses espaços, não chegar nesses lugares, tu vai correr o risco de ficar no shallow, né? Não É, é mas nos que fundos bom do que shallow, deu não. tudo certo, Vai ficar no concluiu. shallow. Eu queria, já de pronto, agradecer assim, a tua disponibilidade de apresentar tudo isso. E é bom que as pessoas entendam e vejam todo esse processo de construção e o resultado que ficou. Parabéns, muito Então, obrigado por esse participar. processo ele nos dá aí, É, lança a luz, né, para formas diferenciadas de observar a realidade. Foi isso que a gente se permitiu no processo, né? aham, O processo ele nos dá também esse espaço aí de pensar, de não pensar, na verdade, o turismo de forma dicotômica, né? Esse turismo não binário, né? Porque ou é o turismo funcionalista ou é o turismo crítico, digamos assim. A gente consegue, e aí o campo, ele, como eu disse, né? Olha, a organização lá, ela traz esses elementos convencionais do turismo. Muito embora a forma de receber deles seja uma forma que esteja mais localizada no campo dos estudos críticos, né? Então, essas saídas também me permitiram a não ficar numa perspectiva binária, né? O turismo ele é não binário. O turismo é muito amplo, então ele tem muitos atravessamentos que a gente pode observar, né? Então, ele permitiu trazer olhares contra-hegemônicos, né? Permitiu essa reflexão Foucaultiana do conhecimento transfronteiriço, né? Que ele não se dá, que nas bordas ali você consegue fazer conexões, né? E aí, com essa lógica, aí a gente apresenta até uma ruptura epistemológica para a reflexão do turismo, né? E que esse conhecimento, e que essa construção, por exemplo, essa tese, ela vai se constituir a partir das contingências do tecido social daquele momento. Então, se fosse perfeito. hoje, talvez não, seguramente nós não teríamos esse resultado. E aí a gente fala, por exemplo, no capítulo que a gente traz de Eleutérios a Potiguara. Hoje,
E aí, porque eu continuo na comunidade, eu vejo, inclusive, os atores, né, que interagem mais diretamente nesse processo de recepção de visitantes, cada vez mais afirmando-se enquanto indígena e afirmando esse processo de etnogênese, desenvolvendo outros projetos, como projetos de audiovisual. Então, assim, isso vai agregando valor a esse turismo que é não binário, né? Então, as contingências do tecido social, daquele momento, daquela época, elas formaram essa escrita que está disponível no repositório institucional da UFRN. Ótimo. Mas, assim, ela não se encerra ali. Sim, sim, parece que Então, isso que a gente coloca como contribuição, né, para os estudos críticos em turismo, né, e, assim, a contribuição para essa prática social discursiva Foucaultiana no turismo, né. A gente não faz um trabalho na escrita, porque na concepção teórica e nas concepções do pensamento, do meu pensamento enquanto estudiosa, enquanto pesquisadora, a gente se aprofunda um pouco mais, mas a gente tipo, não faz, que aí é uma lacuna que eu seguramente pretendo trabalhar num pós-doutorado, né? Esse aprofundamento teórico dessa prática Foucaultiana a partir disso tudo que eu vivenciei, né, nessa construção. É isso aí, professor. O conhecimento evolui sempre, né? Então, vamos fazer isso. Eu queria agradecer a sua participação, estou disponível estar aqui colaborar com o canal, né? E muito obrigado, então, por participar. Eu que agradeço o convite, me coloco à disposição para maiores esclarecimentos, se alguém quiser entrar em contato comigo, uma forma mais fácil, né, via mídias sociais, meu contato de rede social, Instagram é o @naneri21, mas se quiser entrar em contato também numa perspectiva mais institucional, meu e-mail é o ana.justino@ifrn.edu.br, né? E querendo trocar ideia, é só chamar que a gente vai Nós vamos falar. deixar aqui na descrição do vídeo, tá?